Saudações indígenas, que bom que você está aqui de volta. Obrigado pela sua companhia. Aqui você encontra cultura indígena. Obrigado pela sua presença. Hoje vamos responder a uma pergunta que é comum a muitas pessoas. Você já parou para perguntar como o missionário, ao chegar aqui no Brasil, via o indígena no Brasil colônia? Então, é em busca dessa resposta que nós vamos hoje. Será que nós encontraremos essa resposta? Como os missionários viam os indígenas aqui no Brasil? Para responder essa pergunta, faremos uso desta obra, Os Capuchinhos Franceses, volume 1, de Pietro Vitorino Reni, Os Capuchinhos na Bahia. Essa obra aqui vai nos auxiliar nesta resposta de hoje. Para começar, vamos ver o pensamento dos capuchinhos, os capuchinhos franceses. Então, Frei Martinho diz que os indígenas são criaturas racionais, filhos de Adão, são ignorantes por falta de instrução. Frei Martinho já reconhece os povos indígenas como sendo homens. Porém, são ignorantes, não têm instrução. Mas com o passar do tempo, nós vemos que o Frei Martinho comunga também do pensamento de outros religiosos, de outros missionários. Para muitos, os indígenas não passavam de animais com a figura de homem. Animais em forma de gente. Para muitos aqui no Brasil colônia, tinham essa ideia dos povos indígenas. Não havia uma compreensão única para com os povos indígenas. São filhos de Deus, têm alma, mas, no entanto, são ignorantes porque falta instrução. Mas para outros, nós vemos claramente que o indígena só tem apenas forma de gente. Os missionários que atuavam ao longo do Rio São Francisco partiam da ideia de Gandavo. Quem foi Gandavo? O primeiro historiador do Brasil. Gandavo, então, afirmou que os indígenas brasileiros viviam sem religião, sem lei, sem organização política. Carecem de 3 letras, convém, a saber, não se acha na língua deles a letra F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, não tem lei e não tem rei. O historiador esquece que nós tínhamos diversos povos indígenas, diversas sociedades indígenas, com costumes diferentes, com religião diferente, organização diferente e língua diferente. Ele não se atentou a esses detalhes para tentar compreender a língua dos povos indígenas. E outra, eles não tinham escrita.
Como que ele pode fazer tal afirmação? Me responda você aí. Será que Gandalf tinha condições de afirmar esse tipo de coisa? A ignorância nos leva ao erro. E assim, Gandalf mostra para os demais que os povos indígenas não tinham organização, não tinham religião, não tinham fé, não tinham rei, ou seja, não tinha liderança. Engano dele. Porque nós vemos que todos os povos, eles eram organizados e tinham também a figura do líder espiritual, a figura do pajé, o líder político. Gandalf esqueceu desses detalhes. Então, nós vemos que o Frei Martinho comunga do pensamento de Gandalf, quando afirmou: esses pobres índios não têm fé, não têm lei, não têm rei, nem artes. Lembremos que na carta de Pero Vaz de Caminha já relata lá que houve troca de presentes, deram um sombreiro, uma espécie de digamos que um cocar, na nossa linguagem de hoje, e dizem aqui que eles não tinham arte. Qual a arte que eles queriam encontrar aqui com os povos indígenas? Os povos indígenas, sim, tinham a sua arte, tinham também a sua tecnologia, como hoje ainda tem. Então nós vemos que os indígenas, na visão dos missionários, tinham apenas a figura de homem e as ações de animais. Para o Frei Bernardo de Nantes, diz que os indígenas parecem homens, de fato são animais. Parece que são homens, mas de fato são animais. Tem uma forma humana por fora, mas esconde instintos bestiais no seu interior. Como que nós podemos tirar essas conclusões? Vivem sem fé, sem leis, sem rei, não tendo vínculo social. Mais uma vez, se esse povo estava organizado, como que não tinha vínculo social? Qual era a compreensão desses missionários que não compreendiam outras formas de cultura? Qual é essa visão? A qual que nós já estamos vendo. A resposta: qual era a visão dos missionários para com os povos indígenas? Animais. Não tinham instruções, não tinham organização, não tinha fé, não tinha lei. São coisas vazias que nós hoje enxergamos desta forma. Depois, o Frei Bernardo de Nantes ainda diz que os indígenas não conhecem divindade, não têm nenhuma ideia religiosa, suas crenças são ridículas, nus como animais. Seus costumes animalísticos negam a forma humana que eles têm. Que tamanha ignorância! E hoje, muitas pessoas comungam desta mesma ideia. Os povos indígenas sempre foram organizados. Os povos indígenas sempre fizeram uso da tecnologia deles. Os povos indígenas sempre tiveram as suas divindades. Os povos indígenas sempre cultuaram a natureza e defenderam a natureza. Vêm os portugueses aqui, os europeus, e buscam destruir a humanidade dos povos indígenas, afirmando que são animais.
têm apenas a figura de homem, mas são animais. E aí, você gostou? Espero que tenha contribuído com a sua reflexão. Não esqueça de deixar aquele grande like, hein? Deixe de preguiça. Ative o sininho, dê o grande like, espalhe para outras pessoas também aí, tá bom? Muito obrigado, saudações indígenas, estamos juntos, hein?